Os cabeçotes ficaram prontos e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um agradecimento especial, mais uma vez, ao meu amigo Sávio Araújo, que me ajudou demais na missão dos cabeçotes. Hoje a gente vai conhecer um pouco como ficou o serviço e alguns dados técnicos, algumas curiosidades a respeito deste cabeçote, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de informar para vocês 3 fontes que eu consultei e ainda consulto a respeito desse motor. Vai aparecer aqui em algum lugar na tela esse livro, que é somente sobre esse motor, da Alfa Romeo. Estou aqui fazendo minha consulta no notebook. Tem também esse site da alfadax.com, também muito bom, tem algumas informações, você consegue inclusive manuais para fazer a desmontagem, limpeza, conferir algumas questões de folgas. Inclusive este manual que eu tenho aqui, está impresso, foi um dos pontos aí que eu consultei durante, ainda consulto para fazer manutenção e descobrir algumas particularidades do motor. Também vou deixar na descrição do vídeo esse manual que está aí na tela, que é muita coisa sobre Alfa Romeo 64. Se você colocar outros carros ali da marca, também você vai encontrar vários manuais a respeito de vários assuntos, desde a parte mecânica, elétrica, suspensão, transmissão, tudo bem detalhado, com a visão explodida, né? Bem detalhado. É essencial que você reúna o máximo de informações possíveis, principalmente quando você está mexendo, fazendo projeto, desenvolvendo algo, enfim. Bem, a gente tinha acabado de fazer a desmontagem do motor, como eu já havia comentado, com o Sávio. Mais uma vez, Sávio ajudando aqui o projeto. Muito obrigado pela sua ajuda, Sávio. E a gente fez a desmontagem, vocês já viram as fotos, mas não custa nada relembrar. E levamos para a retífica. Lá na retífica, a gente fez a primeira parte da retífica, conferimos o nivelamento, né, para vestir empenos e tal, fizemos uma plana bem de leve, o cabeçote estava muito bom, só que uma das válvulas estava um pouco empenada e na hora da retífica tentar o desempeno ou algo assim, a válvula não foi aproveitada, a válvula foi descartada. E aí que houve a minha primeira aquisição para a remontagem do cabeçote. Fizemos a aquisição de um par de válvulas de admissão, na verdade é um trio de válvulas de admissão, tá aí na tela para vocês. Eu só consegui achar válvulas paralelas, eu não consegui encontrar válvulas originais. Seria necessário a substituição de apenas uma das válvulas de admissão. Das 12 válvulas de admissão, apenas uma seria necessário a troca. Eu achei esse pack com 3 válvulas, comprei e na substituição eu fiz a substituição do par. Na hora veio na minha cabeça que era melhor substituir o par, não tem nenhum embasamento de nada mesmo. E é isso, vocês conseguem consultar inclusive na foto aí, que são 2 válvulas mais escuras, são as válvulas de admissão. Esse preço que está aí na tela para vocês não é o preço que eu paguei um pouco menos, mas esse é o valor atualizado para o mês de março de 2023, que foi quando eu reuni as informações e gravei esse vídeo para vocês. Um ponto interessante desse cabeçote que já foi descartado, substituído, alterado, modificado, é a respeito do jogo de velas. Esse motor usa um jogo de velas do tipo Laser Platinum, que custa muito caro. Quem tem carro aí com velas de laser platino sabe que é um pouquinho caro. E considerando que é uma Alfa Romeo, é uma vela que não saiu em muitos carros, inclusive o código dela está aí na tela com o preço, é uma PFR6B da NGK, utilizada em alguns outros carros também, pouco comum essa vela. E o motivo pelo qual eu fiz a substituição dela foi por causa do preço. É um jogo de velas que custa de 500 a 600 reais o jogo, eu achei que é bem salgado e foi substituído. A gente provavelmente vai usar um jogo de velas dos e-Torques, dos Fiat com motor e-Torque Flex, que é um grauzinho mais fria, né? Ela usa grau 7 e respeita as outras características para fazer a instalação. Caso não dê certo ou tenha alguma coisa assim que não fique bom, a gente vai pensar em outro jogo de velas. Mas só a título de curiosidade,
o jogo com 4 velas, não 6, 4 velas, não chega em R$100. Né? Então, assim, 20% do preço. Colocando mais as outras 2 unidades, vamos colocar aí alto, vamos botar muito alto, R$150. Ainda é um valor ínfimo, perto dos mais de 500 conto de vela para isso. Inclusive a parte de ignição a gente pode conversar um vídeo específico à parte, porque eu realmente não utilizei muito o sistema original da Alfa Romeo 164 Super com as 24 válvulas. Beleza, aí vou deixar aí algumas fotos para vocês verem como que o trabalho lá da retífica ficou. Eu levei para a retífica 2 vezes, tá? A primeira vez foi feito um trabalho, entre aspas, arroz com feijão, que já permitia a montagem do cabeçote, estava respeitando as especificações, né, de montagem e tal, foi conferido um monte de detalhes aqui, e vale a pena mencionar que esse tipo de manual aqui, ele tem muitos detalhes interessantes. Por exemplo, vou ver se eu consigo colocar aqui na câmera, essa parte que está grifada, ela mostra qual comando fica em qual posição, qual mancal fica em qual posição, a questão das folgas que devem ser respeitadas, tolerância máxima, né, para folgas, o torque de aperto dos mancais do comando, a questão da medição do levante do comando, que nesse caso aqui dá até o primeiro dado aí de curioso, o levante tanto da admissão como do escapamento é de 9,3 milímetros, são iguais os comandos, tá? Com exceção do comando que fica o sensor de fase, que tem um ressalto para fazer a leitura lá no sensor. Mas fora isso, os comandos são iguais, você pode aí fazer uma salada de fruta. Se estragar um comando, por exemplo, você pode repor um comando de válvulas apenas. E aí que entra o nosso primeiro trabalho técnico. A gente já estava a fim de descobrir a questão da taxa de compressão que o motor estava ficando, afinal de contas a gente já tinha feito uma retífica. E aqui vale a pena lembrar que a taxa de compressão original desse motor é de 10:1. Já é uma taxa boa para rodar na nossa gasolina que tem muito etanol, mas não é uma taxa tão boa assim para quem quer fazer uso exclusivamente de etanol, na minha opinião. Beleza? Aqui mais uma vez vale a pena ressaltar o livro que eu consulto muito, e uma foto aqui, né, uma imagem bem interessante do cabeçote cortado, né? Então você consegue ver aí a parte da válvula de admissão, de escape, o duto, né, de admissão e também o duto de escapamento. Inclusive a respeito dessa foto, eu também encontrei nesse livro, para vocês verem como é que é interessante fazer consulta em locais bacanas, com muitas informações, o ângulo de trabalho das válvulas, né, qual o ângulo que ela fica, é de 37 graus. Confesso que eu não sei para que eu vou usar essa informação, mas é sempre bom ter informação. O diâmetro das válvulas de admissão, segundo a consulta, é de 35,6 milímetros e a de escapamento são 32 milímetros de diâmetro. São válvulas bem equilibradas, né? Tá na tela também um gráfico a respeito dos comandos desse carro, né? Ele usa um tucho hidráulico e tem uma graduação relativamente conservadora. No entanto, devido à arquitetura do motor, esse motor consegue ultrapassar 6.000, até 6.500 ali, ele está com a potência ainda em alta. Então é um motor que gosta mesmo de RPM, e quando a gente for falar a respeito da remontagem do motor, principalmente da parte de baixo, aí vocês vão visualizar ele limpo e vão ver o tamanho de certas proporções daquele motor, dados técnicos de biela, de pistão, virabrequim, galeria de óleo, entre outras coisas que eu achei que são pertinentes para a gente conversar. Uma outra coisa também que é muito interessante, que tá nesse livro, inclusive, é um dado de fluxo de cabeçote, inclusive. Baseado no levante original, de forma aproximada, eu cheguei na seguinte informação, que o fluxo do cabeçote original desse
desse cabeçote de 24 válvulas, lembrando que esse motor tem de 12 e 24. A admissão dele a 10 polegadas, são 130 CFM e o escapamento 105 CFM, nesse levante de trabalho do comando original. Eu não sei se eu estou fazendo a leitura certa, mas está aí na tela, se você puder comentar algo a respeito, eu te agradeço. E aí, assim, depois da segunda retífica que a gente fez, a gente começou a ter uma visão bacana do cabeçote, né? Tá na tela para vocês como que o cabeçote ficou, a face do cabeçote após a conclusão do serviço, ou seja, essa é a imagem do cabeçote antes da montagem. Na primeira retífica, a taxa tinha ficado, eu não me lembro exatamente agora dos dados certinhos de quantos ml que coube, enfim, essa parte eu não vou lembrar agora. Mas a primeira medição tinha dado, tirou bem pouquinho do cabeçote, tinha dado 10,7, 10,8 no máximo. E após a segunda retífica, que ele já pediu para tirar um pouquinho mais, e aí ficou esse espelho, e ainda sobrou material, a gente pode fazer mais uma retífica caso venha a ser necessário, no sentido de se queimar uma junta, tiver um empenho, coisa do tipo. Aí essa medição já se aproximou dos 12 para 1, já ficou em torno de 11,7, 11,8 para 1, não lembro exatamente. E aí vocês acompanham aí como ficou, né, o cabeçote, né, particularmente falando, eu achei que ficou muito bonito. Esse motor é muito espetacular, né? Questão de fluxo, questão de outros tantos detalhes que temos aí. Aí tá aí na tela também de cabeça para baixo o código que fica no cabeçote. A questão dos dutos, importante, esse aqui é o duto de escapamento. Tá aí uma coisa que eu queria ter feito e, na verdade, eu deveria ter feito e não fiz. Eu podia ter feito um polimento, pelo menos no duto de escape desse motor. É algo que eu realmente deveria ter feito e não fiz. A admissão eu realmente ia manter original. É um carro que vai ser utilizado na rua, então precisa preservar certas condições e eu particularmente prefiro que ele fique assim. Aí aqui um videozinho mostrando a cara do cabeçote, né, de vários ângulos. E aqui é um ponto que me deixou atordoado quando eu fui pesquisar. Bobina de ignição original desse carro é algo impraticável, meus amigos. R$ 999 esta bobina, que é da marca Uro, se eu não me engano, no anúncio, e muito caro, absurdamente caro. Aqui nós temos outra opção da Bosch de R$ 532, muito caro. Substituímos por outras bobinas, mas isso aí é papo para outro momento. Mas continuando, existe também outra particularidade aí desse motor que é muito interessante, que é a questão dos runners. São aqueles dutos cromados que saem do plenum e vão até a admissão do carro, ali até a entrada das válvulas e tudo mais. Lá na Europa é muito comum encontrar aqueles runners que eles têm dois tamanhos diferentes. Na verdade, o que muda mesmo é o estreitamento do pescoço, ali, do corpo do runner em si, né? Porque a entrada e a saída tem as medidas, se eu não me engano, são até iguais. Só que na 164, que veio para o Brasil, 24 válvulas, ela tem um estreitamento. E isso daí dá uma capada na potência. Na 166 esse estreitamento é menor, então ele aproveita melhor o fluxo. Inclusive na 166 é um motor um pouquinho mais moderno, tem algumas diferenças e tem um pouco mais de potência também. O código do motor da 164-24 aqui no Brasil tem por base o 66301, que é por volta de 210, 215 cavalos. Já o motor da 166, o código é 64304, e aí é um motor que gira em torno de 225, 230 cavalos. Então é um motor que tem um pouquinho mais de ar. Lá na Europa é muito comum eles pegarem nesse motor da 164, colocarem esses runners da 166 e junto do remap ter esses ganhos de 10, 15, 20 cavalos aí,
que é um custo por potência muito baixo, para analisar que você trocou os tubos e ganhou aí 10, 15, 20 cavalos com o remap, né? No Brasil é um pouco difícil de achar esses tubos aí da 166. Então você tem a opção de fazer em fibra de carbono ou com algum artista aí do metal para fazer toda a dobra, toda a solda bonitinho ali. Mas é um upgrade bem barato de se fazer, que dá muito resultado nesse motor que gosta de respirar bastante. Um outro detalhe também a respeito das válvulas é que nesse motor as válvulas do cabeçote ficaram com 3 ângulos. Eu não sei se ela original tem 3, mas o cara da retífica deixou com 3. Pelo que eu pesquisei, mas eu não tenho essa informação precisa, essa válvula original tem um ângulo apenas. O ângulo que diz é aquele ângulo de suavização, né? E aí foi feito um trabalho suave ali de ângulo de válvulas para suavizar esses ângulos, né? E deixaram com 3 ângulos. Não me lembro exatamente quais são os ângulos trabalhados, mas não, deve ser 30, 45, 60, por aí. Os tuchos hidráulicos deles têm um diâmetro de 33 milímetros e eles me pareceram muito com os de Palio. Eu não sei se alguém pode dizer essa informação. Se tiver, por favor, deixa aqui nos comentários para compartilhar com todo mundo. Mas esses tuchos parecem muito com os de Palio. No meu caso, tinham 3 tuchos preguiçosos, vamos dizer assim, mas que depois da retífica apenas um ficou ainda mais ou menos. Mas eu não optei pela substituição, porque todos os demais tuchos estavam em perfeito estado de conservação. Então eu acredito que não vai ter problema com batida de tucho, lá o tec-tec, que incomoda um bocado, né? E ainda sobre a questão das válvulas, a gente fez a pesagem das válvulas, né? Eu esperava que as válvulas paralelas fossem mais pesadas e na verdade é o contrário, elas são mais leves, em 2 gramas, se não me engano. Consultei aqui e é esse o peso mesmo, tem uma diferença bem pequenininha de 2 gramas, está aí na tela para vocês verem. E eu fiquei bem satisfeito com esse trabalho do cabeçote. Vamos ver na hora da montagem do motor o que essa parte de cima aí vai trazer de benefício. A gente ainda tem que falar a respeito da admissão e do escape e também da parte estética. Foi feita uma pintura ali nas peças de cima, porque as peças, quando a gente desmontou o motor, estavam bem zoadas. Era uma sucata, né? Muito tempo parado, então tem sim que dar um belo de um talento estético ali para condizer com a beleza do motor. Afinal de contas, é um motor que quando está bem novinho, né, bem conservado ali, a parte de cima, ele fica muito bonito. E inclusive o próximo vídeo que a gente vai tratar é ou sobre os cuidados da parte de baixo do motor, ou esse trabalho de estética das peças. Ainda não sei o que eu vou conseguir fazer primeiro. Mas eu já te agradeço desde já por ter ficado até aqui com esse vídeo, tá? Se por acaso você tem alguma dúvida, crítica, sugestão de vídeo, inclusive, por favor, deixa aqui no espaço dos comentários e não custa nada pedir para você se inscrever. Afinal de contas, a gente se esforça bastante aqui para que o conteúdo fique interessante. Eu sei que no momento está um pouco estático ainda, mas confia em mim que mais para frente nós vamos ter um bocado de ação a mais, inclusive com o nosso bólido acordando, quem sabe esse ano a gente já movimenta o carro por livre e espontânea vontade pela primeira vez, né? Claro que eu vou deixar tudo registrado aqui, ainda não sei essa parte de injeção eletrônica, ainda não sei o que eu vou usar. Tem também a questão de que faltam algumas peças para eu comprar, eu tenho que comprar correia dentada para terminar de montar o motor, enfim. Tem alguns detalhezinhos para serem concluídos, né? Mas no final das contas vai ficar bom, tenho certeza. Então fica comigo nesse canal, se inscreve aí que vai dar bom, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço e até a próxima.